Por que haverá salvação para uma dimensão distinta da igreja, sobre quem ela vai reinar com Jesus, no caso, as nações, conforme diz Apocalipse 2:26? Ora, precisamos entender que a fé é um dom de Deus. E ninguém é levado à fé senão mediante uma ação do Espírito Santo. Efésios 2:8 diz que a fé não vem das obras para que ninguém se glorie. Se glorie do quê? Da salvação? Não, da eleição. Porque se a ela foi dado a fé, ela é um eleito para o chamado sacerdotal de reinar com Jesus sobre aqueles que não receberam a fé. Quantas pessoas morrem sem nunca ouvir do Evangelho? Quantas pessoas não são levadas à fé? Mas como Deus é um Deus de amor e um Deus justo que quer salvar a todos, ele vai julgar a cada um conforme aquilo que recebeu e aquilo que não recebeu. No caso dos eleitos, será muito mais rigoroso o julgamento, porque a eles muito mais foi dado a fé, a presença do Espírito Santo para vencer o pecado, com um chamado maior, de uma hierarquia maior no reino, para reinar com Jesus. Então, mais será cobrado, para que eles possam estar em condições de assumir a herança. Já para as nações que não receberam a fé, o critério de julgamento vai ser a lei da consciência, conforme diz lá em Romanos 2:13. E é para estes que se abrirão o livro das obras. Nós vemos que isso acontecerá após o milênio, na segunda ressurreição, quando vai se formar a terceira dimensão do reino, que são os súditos. Lembremos que a dimensão dos reis e sacerdotes já se formou 1000 anos antes, no início do milênio, quando a igreja começou a reinar sobre as nações não glorificadas, sobreviventes da grande tribulação, que entraram na era milenar e se multiplicaram. E sobre esses povos a igreja reinou durante o milênio. Mas haverá um complemento dessa dimensão das nações após o milênio, com todos os povos de todas as eras que não ressuscitaram na primeira ressurreição, já que esta é só da igreja, dos reis e sacerdotes. Aí então se formará, se completará a terceira dimensão do reino, que são os súditos do reino. E essa era a fé da igreja primitiva. Quando foi abolida, né, quando foi mudado o entendimento do milênio, acabou se tirando a dimensão das nações por conta da alegoria, né? Então essa dimensão acabou sendo tirada do coração da igreja. Mas Deus quer que nós anunciemos o reino e anunciemos a herança, anunciemos o chamado da igreja, para ela ter noção da responsabilidade que é, como um eleito que recebeu a fé, a levar muito mais sério a graça. Graça essa que é muito mais do que salvação. É graça porque o prêmio será maior, mas porque o prêmio será maior, vai ser muito mais exigido. E é por isso que muitos são chamados, não são todos. Está falando dos eleitos. Muitos são chamados, ou seja, são levados à fé para o chamado sacerdotal. Mas dentre esses muitos, são poucos que o Senhor vai escolher. Poucos são os escolhidos, porque poucos foram aprovados. Então, mesmo um eleito, ele pode ser condenado se ele levar uma vida não digna de assumir a função. Deus não vai entregar nações, cidades, como diz lá em Lucas 19, 15 até 17, né? Fala ali sobre governar sobre 5 cidades, 10 cidades. Deus não vai entregar governo, responsabilidade para um filho que se mostrou irresponsável. É preciso ser aprovado para então o eleito ser salvo. Como diz lá em 2 Coríntios 1:10, confirmem a vossa vocação e a eleição. Tem que ser confirmado com condigno proceder para então ser salvo. Fique essa mensagem para que uma vez que você tenha recebido a fé, não abuse da graça, mas faça valer o seu chamado de futuro rei e sacerdote, co-herdeiro com Jesus, da mesma herança dele. Se ele vai herdar as nações e a terra, conforme diz lá em Salmos 2:8, nós, como igreja, reinaremos sobre a terra e sobre as nações, conforme diz Apocalipse 5:10 e 2:26. Deus abençoe a sua vida.